Diga igreja, se é tempo de chorar, eu posso até chorar, mas haverá uma. Se é tempo de chorar, eu posso chorar, eu posso sim. Posso até. Diga bem alto e bem forte, mais. Ao amanhecer. Diga eu creio, diga eu creio, eu creio. Satanás tentou falar para você, meu amado, que nada você podia. Tentou te dizer que você iria chorar não somente uma noite, mas várias. Mas querido, nessa hora declare: eu posso chorar sim a noite inteira, mas de manhã vai vir conhecer, vai chegar a verdade, vai chegar para mim, em nome de Jesus, a festa. Oh Senhor, eu creio nisso, ó Pai. E Senhor, nessa hora eu determino, Deus, neste lugar, um amanhecer, Deus, em vidas, um amanhecer em famílias, um amanhecer, Deus, em casamentos. Eu profetizo dupla honra. Diga para Deus, querido, a dupla honra em dias de vergonha, a dupla. Em dias de vergonha, a esperança, a esperança. Diga pra ele, diga em tempos de guerra, em tempos de guerra, diga talvez, sem forma e vazio esteja o meu viver, declare. Diga o meu. Mais o haja de Deus, mais o haja de Deus, mais o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus, se ouvirá. Deus me deu um tema, e durante algumas terças-feiras nós vamos estar falando sobre isso. Sem contar que nós vamos ter um culto ao mês no domingo, que vai ser intitulado como culto da família. Amém? Culto da família. Aleluia. Então, leia comigo aí o capítulo 18 e o versículo de número 27 em diante. Vai dizer assim: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Em letra minúscula, é claro. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, dos filhos de Jacó. Até aqui. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó. Deixa eu te explicar o que houve ali, para você entender que não é nem esse o texto que eu preciso ficar, mas vai ser, prometo a você que vai ser muito breve, muito breve. Diminui um pouquinho para mim aí o teclado, por favor. A Bíblia conta a história que 450 profetas de Baal então desafiaram Elias.
em dizer assim: olha, nós vamos provar quem é o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro será aquele que enviará fogo dos céus. Eu sei que você conhece bem esse texto. Se não conhece, vai conhecer um pouquinho dele agora. E aí a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal começaram ali o seu clamor a Baal, para que Baal então enviasse fogo. Mas a Bíblia vai dizer, eu li com você, que nada aconteceu. Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma do Deus chamado Baal. E a Bíblia diz então que naquele exato momento, Elias, depois que acabou o tempo deles, a Bíblia diz que chegou o momento de Elias. Elias então vai lá, em outras palavras, e chega para o povo e diz assim: chegai-vos a mim. E a Bíblia diz que o povo então se chegou até o local onde haveria o sacrifício. Chegando naquele lugar, a Bíblia fala que Elias, ele olha para o altar que os adoradores de Baal derramaram sangue, bagunçaram. E a Bíblia diz que ele observa que o altar estava em ruínas. E uma vez o altar em ruínas, a Bíblia diz que Elias então, ele escolhe 12 pedras. E essas 12 pedras então, ele reedifica o altar do Senhor. Ele então começa ali a preparar o altar do Senhor. Ele começa então a fazer com que aquilo que estava em ruínas pudesse ser preparado por Deus. Então Elias, ele é conhecido como o profeta restaurador. Restaurador por quê, pastor Alexandre? Porque naquele momento o Espírito de Deus sopra no ouvido dele e diz: olha, Elias, eu preciso restaurar muito mais do que o que você está imaginando. Eu preciso ir além disso aí que você está imaginando. Eu preciso restaurar, porque as 12 tribos, cada uma delas, elas trouxeram para mim profanação. Elas profanaram o meu altar, a minha palavra. E precisa então que algo seja restaurado nisso aí. Tem um mistério nessas 12 pedras. E fala: olha, Elias, não é de qualquer maneira, tem que ser 12 pedras escolhidas, porque essas pedras vão representar as 12 tribos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Ele escolheu uma pedra, e essa pedra tinha um significado, e um significado familiar. Ele toma as 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel. É uma pedra, amém? Olha para essa pedra aí. Dá uma impressão de ser uma pedra qualquer. Mas aquela pedra, e a primeira pedra que Elias restaura, naquele momento tem todo um significado. E aí, meu irmão, eu preciso muito que você consiga entender esse significado. O significado dessa pedra. Elias, ele possuía um grande dom, e o dom de Elias era o dom de restaurar. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que o Deus que eu sirvo, que você serve, ele é um Deus restaurador. Se você entende, diz amém. Era um Deus restaurador. E todas as vezes que eu penso em restaurar, eu penso em algo que já foi um dia destruído. E Deus, ele restaura a alegria em mim e em você. Deus restaura uma palavra chamada felicidade. Existem muitas vidas, amados, que às vezes não necessariamente precisam ser casadas. Existem vidas que às vezes são filhos que olham para a sua família e não tem prazer nenhum. Não há alegria no meio da família, não há prazer, porque existe algo que precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado o prazer, a alegria. E a Bíblia diz que Elias então escolhe a sua primeira pedra. E a primeira pedra de Elias representava o primogênito. Representava então um homem chamado Ruben. Repete comigo, Ruben. Ruben era o primogênito de Jacó. A Bíblia conta que num determinado momento Lia, ela era amargurada porque Jacó amava então a sua irmã Raquel. E num determinado momento Deus então dá a Lia a satisfação de gerar um filho de Jacó.
E esse então é o primogênito de Jacó. E o primogênito de Jacó se chamava Ruben. Ruben, ele era o primogênito de Jacó. Ele era um presente que Deus deu para ele. A Bíblia diz assim: concebeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou, você me ajuda? A quem chamou Ruben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amarás o meu marido. Concebeu e deu à luz a um outro filho, e soube o Senhor que era preterida. Mas até aqui, nasce Ruben. E Ruben então era um presente de Deus. Deus deu um presente para Jacó e um presente para Lia. E esse presente era um primogênito. Esse presente, a Bíblia diz que ele era para ser um homem excelente. Ele era para ser um homem ao qual seria impetuoso. Ele era para ser um homem ao qual o Senhor ia honrar de uma maneira tremenda. Ele era o primogênito de Jacó. Ele era aquele que o Senhor ia usar na sua genealogia para chegar até Cristo Jesus. Mas num determinado momento, amado, o presente de Deus, ele estraga tudo. Ei, às vezes você e eu, nós estragamos o mover de Deus. Às vezes o Senhor está aí fazendo tudo certo, trabalhando de forma correta, e a gente estraga aquilo que é presente do Senhor. Toca na pessoa que está do teu lado e diz para ela: você é um presente de Deus. A Bíblia diz que Ruben, ele vai lá e ele se deita com a concubina de seu pai. A Bíblia diz que ao se deitar com a concubina de seu pai, Bila, a Bíblia diz que chega então ao ouvido de seu pai. E o pai então, ele consegue olhar para aquilo e consegue ver que a minha família foi manchada. Jacó, ele olha e ele vê que a família dele havia sido manchada pelo seu próprio filho, presente de Deus. Um presente que Deus deu a ele, um presente que Deus deu à sua esposa, e o próprio filho manchou. E Jacó então reúne os seus filhos lá no capítulo 49. Ele vira para os seus filhos e diz o seguinte: ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntou-vos os filhos de Jacó e ouviu a Israel vosso pai. Ruben, tu és o primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. E não serás mais excelente, porque subistes ao leito de teu pai e profanastes, subistes à minha cama. O Senhor vira para Ruben, aquela primeira pedra que Elias, antes de Deus enviar fogo, teve que colocar no altar. Vira para Ruben e diz: olha, Ruben, o seu próprio pai está virando para ti, está dizendo: olha, Ruben, você profanou, Ruben. Tu era para ser um homem excelente, tu era para ser um homem em altivez, tu era para ser impetuoso, tu era para ser impetuoso como a água, mas tu, Ruben, tocou naquilo que não era para tocar. Tu profanastes uma coisa que é sagrada, que é a família. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: a família é um propósito de Deus. Repete de novo: a minha família é um propósito de Deus. Sabe, irmãos, durante muito tempo da minha vida eu cometi alguns erros, e por misericórdia do Senhor, Deus me permitiu a tempo em vida de consertar o que estava errado. Eu não sei, amado, eu não sei, amada, por que caminhos você já trilhou, você já andou. Mas o que Deus quer falar comigo e contigo é que é sempre tempo de renovo, é tempo de restauração, é tempo de agora você fazer tudo certo. Faça tudo certo, porque você não pode manchar aquilo que é presente de Deus.
Pastor, no meu caso foi diferente. Mancharam, profanaram, bagunçaram. Mas Deus agora vira para ti e diz o seguinte: olha, quando Deus restaurar isso aí, a tua alegria, ei, não profane aquilo que é de Deus. Se você está entendendo até aqui, diz amém, por favor, amados. Porque o Senhor, não é que Ele vai ficar o tempo todo como carrasco te julgando, te massacrando. Não, Ele pode restaurar a sua alegria. Ele quer restaurar a sua alegria, mas Ele quer que você entenda que aquilo que Ele te der, você não pode nunca mais manchar. Eu costumo dizer que existem vidas que terão várias oportunidades, e existem outras que só terão uma. E aí, meu irmão, quando essa oportunidade vem, eu tenho que agarrar com unhas e dentes. Eu tenho que segurar ela, porque eu não posso deixá-la passar. A primeira pedra que Elias restaura o altar era uma pedra chamada Rúben, o primogênito. E se eu te mostrar a história de cada um das 12 tribos, cada um deles manchou o altar do Senhor. E Elias, quando vai lá e ele restaura, Elias, quando vai lá e ele pega a pedra e coloca a pedra no lugar certo, ele então começa ali um preparo para dizer: olha, a primeira pedra, que é Rúben, Senhor, ela já está aqui e ela está sendo restaurada. Elias, como um profeta restaurador, sabia que Deus não ia enviar fogo em altar em ruínas. Sabe, irmãos, às vezes achamos que a coisa é de qualquer maneira, e Deus hoje quer virar para mim, para te dizer que Deus não manda fogo em altar em ruínas, que às vezes existem coisas que só precisam ser restauradas para o Senhor enviar fogo. Elias, ele olha esse altar bagunçado, Deus não vai mandar fogo. Toca no teu irmão e diz assim: quando o altar está bagunçado, Deus não manda fogo. Se vier fogo, fala com ele aí, se vier fogo, é fogo estranho. Porque Deus, ele tem um cuidado em restaurar, amado. Ele tem um cuidado em mostrar para mim e para você que Ele é um Deus restaurador, e que Ele não vai enviar fogo num altar que esteja em ruínas. Quando Elias, ele restaura a primeira pedra, coloca lá aquela primeira pedra representando Rúben, ele restaura. Então ele consegue descobrir que essa primeira pedra representava então 3 elementos naquele momento. São 3 elementos, amado, que a minha família e a tua precisa ter. 3 elementos que a Bíblia vai me dar menção aqui que precisa ter. Primeiro, a Bíblia diz lá que ele, quando prepara as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, a Bíblia diz que ele junto ali prepara a lenha. Sabe, meu irmão, primeiro as pedras precisam estar no lugar, para depois vir a lenha. O Senhor então precisa me ensinar e te ensinar, para que Ele venha enviar fogo na minha vida e na tua. Eu preciso entender que Deus precisa então me fazer compreender que fora as 12 pedras da restauração, Deus também quer que eu possa preparar a lenha. Ei, para pegar fogo precisa de lenha, precisa de combustível. Às vezes achamos que as coisas são de qualquer maneira, mas não são. Foi ministrado aqui na nossa reunião de ministério que Deus, Ele é um Deus que se preocupa com regras. Depois das 12 pedras, a família precisa entender que precisa de lenha. É o primeiro elemento. Depois de tudo isso, pastor, o que há de mais necessidade? Ei, depois de tudo isso vem o holocausto, aquilo que vai ser sacrificado. Eu quero dizer para você que restauração na área familiar gera sacrifício. Alguns vão dizer aí fora que a gente não prega sobre isso, mas pregamos. Falamos que Deus, Ele restaura, Ele muda o conceito, muda a visão, Ele muda tudo. E aí, meu irmão, só que não é algo fácil. Não é algo que eu vou olhar e vou dizer, não, isso é mole, é só eu vou pegar ali. Não, gera um sacrifício, precisa de um holocausto.
precisou ali de um cordeiro naquele lugar para ser sacrificado. Ei, meu irmão, às vezes para minha família poder fluir, você vai precisar renunciar. Para a tua família poder fluir, eu e você, nós vamos precisar renunciar. Renunciar à minha vontade, renunciar aos meus desejos, renunciar. Ei, eu quero falar porque tem jovens também nesse lugar. E aí eu quero dizer para você o seguinte: só você é o suficiente de mudar toda a história da tua família. Às vezes nos achamos, não, eu vou fazer. É você. Se tu fizer, entrar na posição, entrar na brecha, toda a história da tua família pode mudar. Porque Deus é um Deus que precisa usar alguém. Ele quer usar você como um Deus restaurador na vida familiar. Meu irmão, quando ele entende que precisava da lenha, precisava do holocausto, ele também vai entender que depois disso vem a água. Às vezes tu acha que está pronto, às vezes tu acha que Deus está pronto para enviar o fogo, e aí o Senhor vira para mim e para ti e diz: não, ainda tem água nesse mistério. A Bíblia diz que Elias manda jogar os cântaros de água em cima da lenha do holocausto e da pedra. Às vezes quando tu pensa que a coisa vai funcionar, ainda tem a água. Sabe o que tem atrapalhado muitos crentes? É não saber esperar no Senhor, não saber esperar em Deus. E aí você não espera, troca as mãos pelos pés, e quando tu vê, tu está com burros na água, porque você não soube aguardar o tempo de Deus. Quando o povo achou, agora vai vir um fogo, não, agora aí Elias, o Espírito fala com ele: não, Elias, joga água nesse mistério aí, joga água. Ei, muitas das vezes o Senhor está virando para mim e para você, está dizendo: ei, espera mais um pouquinho no Senhor. Foi dito isso ontem, ministrado pela pastora. Espera mais um pouquinho no Senhor. E naquele momento então, meu irmão, só faltava uma coisa. Você sabe o que faltava naquela hora? Você sabe, depois que estava tudo pronto, faltava algo. Você sabe o que faltava? Você me ajuda? Faltava Deus enviar? Me ajuda? Faltava Deus enviar? Mas antes do fogo, Elias ora ao Senhor. E às vezes Deus está falando comigo e contigo, está faltando oração na tua vida. Eu passei por um processo, e o Senhor, Ele me cobrou isso: tu tem me orado pouco. Tu tem me orado pouco. Saiba você que a tua vitória vai chegar debaixo de oração. Saiba você que aquilo que tu espera vai chegar debaixo de oração. Lembra outrora como é que tu fazia? Lembra outrora tuas campanhas de monte? O Senhor então foi me fazendo lembrar. Lembra outrora aonde tu subia e descia o Horebe? Durante 21 dias, acabava culto, estava lá em cima, descendo, subindo, descendo. Tu lembra quantas vezes tu me clamava? Tu lembra? Quero eu, você nesse mistério. Quero eu, um homem de oração. Às vezes, amado, muitas coisas não foram restauradas, porque o Senhor tem me pedido e te pedido que antes do fogo ainda virá a oração. Precisa de oração. E aí Deus te dá uma chacoalhada para dizer: ora. Ei, quantas vezes Deus tem que fazer isso comigo e contigo? Tem que te dar uma balançada para dizer: ora, tu não quer restauração? Então dobra o joelho, boca no pó. E isso, amado, está ficando deficiente nas igrejas. Oração é algo que está ficando deficiente. E aí as famílias estão tudo debilitadas, porque deixa de existir uma palavra chamada oração. Tinha ali a lenha, tinha o holocausto, tinha água naquele lugar, faltava o fogo. Mas antes do fogo, alguns vão dizer que Elias então pronuncia 16 palavras na Revista e Corrigida. E no momento que ele está pronunciando, e quando ele chega perto da 16ª, Deus então envia fogo dos céus, consome, meu irmão, de cima para baixo. Ele consome o holocausto, consome a lenha, consome ali naquele momento a pedra, e consome a água que está no rego em volta. Significa dizer para mim e para ti, meu irmão, que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é um Deus restaurador.
Porque Elias, ele faz uma vala em volta de toda aquela circunferência. E Deus, quando manda fogo, consome de cima para baixo. E tudo aquilo ali foi consumido. E o Senhor recebeu. Ei, o Senhor está querendo dizer para mim e para você, que quando, no momento em que aquela pedra, ela foi removida, no momento em que ela foi tirada daquele lugar, aonde Elias pega e ela vai para o altar do Senhor, a pedra de Rubem, o Senhor estava dizendo assim: agora sim vou eu receber, agora sim eu posso enviar fogo. Porque aquilo que estava de qualquer maneira começou a ser restaurado. Ei, meu irmão, valoriza a pessoa que está contigo. Valoriza uma palavra chamada alegria e felicidade. Valoriza a paz que Deus está hoje enviando para a tua vida, se tu crê, diz amém. Valorize tudo isso, porque o Senhor, Ele quer fazer uma história diferente na minha vida e na tua. Ele quer fazer algo diferente hoje aqui entre nós. A primeira pedra se chamava Rubem, e a primeira pedra foi posta no lugar. E Rubem, no momento em que aquela pedra foi posta, Elias então restaura a excelência. Ei, quantos lares já não têm excelência? Quantos lares já não vivem bem, já não é de hoje? Quantas pessoas já não têm excelência? O Senhor renova tudo isso, restaura tudo isso, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas eu encerro nesse momento. Conta-se uma história de um jovem, está na sua prova final. Prova final. E naquele momento que ele está na prova final ali fazendo, ele decide: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso de qualquer maneira. Eu vou fazer isso de qualquer maneira. E ele então começa. Eu quero lá saber. Rabisca a tua prova toda. E ele então decide entregar ao professor. E ele chega lá para o professor: professor, já acabei. Já, rapaz, já, está aqui a minha prova. E o professor olha para aquilo, olha para aquela prova toda rabiscada e diz: rapaz, tu jogou fora a tua oportunidade. Tu jogou fora a tua oportunidade, o teu futuro. Tu rabiscou. E à medida que aquele professor foi falando com ele, aquele jovem então foi entendendo que aquilo era real. Eu rabisquei a minha prova. Eu rabisquei. Sabe, irmãos, às vezes na minha vida e na tua fazemos tudo errado. Eu não sei se é o meu caso tão somente, ou se você já viveu isso. Às vezes na minha vida e na tua rabiscamos a história da nossa vida. Mas sabe o que é esse Deus maravilhoso? Ele fez na vida desse jovem. Esse Deus maravilhoso fez com que aquele professor se compadecesse dele, porque aquele jovem começou a chorar e viu que jogou por terra todas as oportunidades que ele tinha. E aí o professor fez da seguinte forma: vem cá, vem cá, vem cá. O professor fez da seguinte forma: ele me deu uma nova folha. Só que dessa vez a folha estava em branco. Entrega as folhas aí, por favor. Cada um pegando uma. E o professor vira para o aluno e diz para ele assim: olha, eu não podia fazer isso. Eu nem devia. Mas vou te dar folhas aqui no altar também, mas vou te dar mais uma oportunidade. Olha para essa folha aí em branco aí, tua. Vira ela de um lado, vira para o outro. Sabe por que ela está em branco?
Porque Deus está me dando e te dando a oportunidade de fazer tudo novo. Tudo novo. Se você quiser, rabisque de novo. Eu só não posso te garantir que Deus vai poder te dar uma outra opção, uma outra oportunidade. Mas se você também quiser, você pode fazer uma história diferente de tudo aquilo que Deus tem para você agora. Sabe o que o Senhor está dizendo? As coisas velhas já passaram. Eis que está te dando uma oportunidade de você fazer uma história diferente na tua família, na tua casa, no teu lar. Essa folha é a folha da restauração, crente. Da restauração, em branco. Porque eu vou determinar o que vai estar escrito aqui. Eu poderia dizer para você que Deus te trouxe nesse lugar para te dizer isso. Estou eu te dando mais uma oportunidade de fazer tudo diferente. E o meu passado, pastor? Deus, Ele lança no mar do esquecimento. Você sabe o que significa o teu passado? Aquilo que você pode ter feito há horas atrás. Você sabe o que significa o teu presente? É o momento que você ouve Deus falar contigo. E você sabe o que significa o teu futuro? É quando você olha para essa folha e determina escrever nela aquilo que você vai julgar como ser bom para a tua vida. Você vai levar essa folha contigo, para que cada vez que tu olhe para ela, você saiba que Deus é um Deus de restauração. Que chegou um novo momento na minha vida e na tua. E esse momento é um momento de restauração, de alegria, de felicidade. Chega de tristeza, chega de melancolia, chega de pecado. Chegou um novo momento na minha vida e na tua. É um momento de restauração. Se você entende isso, coloca a sua Bíblia aí sobre aí as suas pernas e ofereça para Deus a tua melhor salva de palmas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Agora, antes de você ir embora, olha para o teu irmão e fala assim para ele: te espero aqui terça-feira que vem. Amém.